Olá, amigos. Eu sou o professor Cristiano Rodrigues, professor de Direito Penal da Rede de Ensino LFG, e conforme pedido dos meus alunos, conforme comentado em sala de aula, nas turmas do LFG, eu vou comentar a dosimetria da pena do caso Eloá. Esse caso tão badalado, essa tragédia que aconteceu já há algum tempo e que agora chegou ao seu capítulo final com a condenação e a dosimetria da pena. Chamou muita atenção essa dosimetria de pena ter chegado a um valor de 98 anos e alguns meses aí de condenação. Na verdade, foram muitos crimes realizados, na verdade, o fato é muito grave, e não é à toa que a pena ficou tão alta. O problema é que a gente tem que se desprender um pouco do anseio pessoal, da revolta pessoal com essa barbaridade que foi praticada por esse rapaz e olhar friamente e tecnicamente, sob a ótica do direito penal moderno, o que foi escrito na sentença da excelentíssima senhora doutora juíza de direito, que fez essa dosimetria, faltando com técnica em inúmeros lugares, em inúmeros momentos durante a sua sentença. Na verdade, há defeitos técnicos. Em alguns momentos dessa dosimetria, a gente tem espaço para interpretação pessoal da juíza, o que é bastante louvável, e aí cada um tem sua visão de como trabalhar com alguns institutos, onde há, dentro da lei penal, espaço para discricionariedade. Em outros momentos, percebe-se algumas falhas técnicas colocadas aí diante da dosimetria feita. Então, visando, na verdade, mostrar o caminho de uma dosimetria para que vocês possam entender, não só no caso da Eloá, mas em outros casos, como uma dosimetria deve ser feita de forma técnica, sem interferência da mídia, sem interferência do clamor social, do clamor público que um crime possa existir, eu vou ler a sentença. Nós pegamos a sentença, vamos dar uma lida nos argumentos dados pela juíza e eu vou gradativamente comentando os problemas que podem aparecer e também, claro, não são só erros, mas algumas interpretações que podem não parecer exatas e muito corretas. À medida que a gente for lendo, a gente vai comentando. Ao final, eu vou mostrar como deveria, na minha opinião, e de acordo com a estrutura técnica do direito penal, como essa pena poderia ter sido dosada de acordo com uma realidade um pouquinho menos exagerada, vamos dizer assim, na forma de calcular a pena desse indivíduo. Na verdade, eu vou fazer um esboço de dosimetria com vocês de como, atendendo algumas regrinhas um pouquinho mais adequadas, essa pena deveria ter sido calculada, ok? Mas aí, volto a dizer, há espaço para alguma discricionariedade, o que há sempre em dosimetria da pena, porque a gente não tem nunca um valor que seria igual para qualquer um. Cada um que calcula a pena chegará num valor. O problema é que não pode haver uma disparidade muito grande quando você percebe que alguns institutos foram trabalhados de forma que não atendem, na verdade, ao que se fala hoje no direito penal mais moderno e mais atual. Ok? Então, aqui, vamos dar uma analisada com calma naquilo que foi dito. Eu estou com a sentença, eu vou lendo junto com vocês, e à medida que eu for percebendo algumas coisinhas interessantes, eu vou chamando a atenção e a gente vai olhando juntos, ok? Vamos lá, olha só. Bom, passo a dosar a pena, abre aspas, vem o texto publicado. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade todos os elementos que dizem respeito ao fato e ao criminoso, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar de forma justa e equilibrada a reprimenda que seja proporcionalmente necessária, suficiente para a reprovação do crime. Tudo bem, certa introdução perfeita, de acordo com o que manda o Código Penal, o artigo 59, está tudo bem. Deve o magistrado, atrelado às regras de majoração da pena, aumentá-la até o montante que considerar correto, tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça fundamentadamente e dentro dos parâmetros legais. Seria bom acrescentar, não só legais, mas também jurisprudenciais, de entendimento doutrinário. Acho que a dosimetria da pena tem muita coisa que é doutrina, que é jurisprudência, e não são só parâmetros legais que devem ser levados em conta. Mas sem problemas. Depois, o terceiro parágrafo começa assim. A sociedade atualmente espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima, de modo a ajustar o quantum da sanção e a sua modalidade de acordo com a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social,
a personalidade, os motivos, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima. Pois bem, vejam, aqui já começa algo que chama atenção. Já no início, na introdução da análise da sentença, a juíza diz que a sociedade anseia que ela se liberte de um fetichismo de pena mínima. Eu não sei aonde que isso vai chegar em termos técnicos, porque primeiro me parece que o fetichismo que permeia a visão social é o fetichismo da pena máxima. Se tem fetiche, né, o fetiche, essa palavra fetiche, está ligada a essa fantasia que se tem, é da pena máxima. A sociedade tem fetiche com pena máxima. E o direito penal moderno anseia que o juiz se liberte do fetichismo da pena máxima para fazer o julgamento equilibrado, com razoabilidade, proporcionalidade, para exatamente que ele não se influencie pelo anseio e o clamor público leigo de punir com muito rigor o crime como se fosse uma resposta talional da sociedade à falta de segurança, à criminalidade que a gente tem hoje no nosso estado, no nosso país. Então, a verdade é o contrário, mas tudo bem, eu não vejo, me parece aqui uma introdução já dizendo assim, olha, eu vou carregar na mão. É mais ou menos isso que está se dizendo aqui na introdução, né? Está meio que começando a avisar, ó, se prepara que eu vou bater com força. Me parece que é o oposto, o fetichismo social é de pena máxima, ao contrário do que está dito aqui. Mas vamos seguir. Todas as condutas incriminadas atribuídas ao réu, reconhecidas pelo egrégio conselho de sentença, incidindo mesmo o juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, evitando-se assim repetição desnecessária. Tudo bem, o magistrado pode fazer isso, ele considera que a avaliação das tais circunstâncias judiciais, que nós já lemos, da primeira fase da dosimetria, devem ser feitas de forma aberta, ligando todos os crimes, sem precisar repetir tudo em cada uma das condutas praticadas, o que é bastante razoável. As circunstâncias judiciais do artigo 59 não são totalmente favoráveis ao acusado, razão pela qual a pena base de cada crime deverá ser fixada acima do mínimo legal. Tudo bem, isso não está errado. Realmente, diante do quadro, não há plenitude de circunstâncias judiciais favoráveis, né? Então, embora a gente não vá falar de antecedentes criminais aqui, porque ele realmente não possuía, mas tem conduta social reprovável, personalidade também nada positiva, a culpabilidade é séria diante de tudo, a maneira como foi feito, então dá para você dizer que não é tudo favorável e pode incidir a pena base acima do mínimo estabelecido em lei. Sim, isso é possível, né? Até aí estava tudo bem, não tinha maiores problemas. A magistrada está aqui dizendo que não vai situar a pena dos crimes na base abstrata prevista em lei. Então, homicídio qualificado, 12 a 30. Ela disse que não vai usar 12, porque as circunstâncias são negativas, são ruins para o acusado. Legal, está razoável. Agora começa. Com efeito, a personalidade e a conduta social apresentadas pelo acusado, bem como as circunstâncias e consequências do crime, demonstram conduta que extrapola o dolo normal previsto nos tipos penais, diferenciando-se dos demais casos similares, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz. Olha, esse parágrafo tecnicamente não atende àquilo que se pretende no direito penal moderno. Analisar dolo. Primeiro analisar dolo em primeira fase de dosimetria de pena, dizendo que é uma circunstância ligada à reprovabilidade, que é juízo de culpabilidade, já é um erro técnico, porque culpabilidade no finalismo não aborda análise de dolo. O dolo no finalismo é natural, vincula-se ao tipo penal, e, portanto, no finalismo, o dolo é puro. Ele não tem análise feita em culpabilidade, quanto menos em dosimetria em primeira fase. Mais do que isso, citar que o dolo não é normal, eu gostaria de saber o que seria um dolo normal de matar alguém, então. Porque, para mim, dolo de matar alguém é dolo de matar alguém. Motivações vão ser trabalhadas nas qualificadoras, não é à toa que o crime vai ser qualificado. Não é à toa que você tem circunstâncias para qualificar o crime ligado a motivos, fútil, torpe e por aí vai. Então, dolo anormal é um termo que não me parece
explicável, né? O que é um dolo anormal? Como se houvesse, e ele aqui ainda diz, né? Dolo que não é normal, diferenciando-se de casos similares. Quer dizer, é mais grave do que um outro homicídio praticado contra uma menina de 15 anos? Esse é tão grave quanto os outros. Homicídio é homicídio. Vítima de 15 anos é vítima de 15 anos. Intenção de matar é intenção de matar. Essa reprovação não tem a ver com o dolo. Não se pode falar em dolo anormal aqui. Não consigo enxergar onde que se queria chegar com isso. Aliás, consigo, justificando mais uma vez a razão pela qual a pena vai ficar tão alta como foi já na dosimetria de primeira fase. Mas isso tecnicamente não está correto, ok? Bom, esta aferição encontra guarida no princípio da individualização da pena, que deve ser realizada em cada caso concreto. Claro, a pena deve ser individualizada e o princípio está correto. O problema é que esse princípio não explica a razão pela qual se fala em dolo anormal e nem de considerar dolo em primeira fase de dosimetria, né? Individualizar é uma coisa, levar em conta isso é outra. Tudo bem. Os crimes praticados atingiram um grau máximo de censurabilidade que a violação da lei penal pode atingir. Bom, percebo que um pouco antes dizia que as circunstâncias judiciais, inclusive a reprovação pessoal, não são totalmente favoráveis. Agora já mudou o texto, né? São o grau máximo de reprovação. Já começa a mudar a forma exatamente para preparar a dosimetria que vem pela frente. Tudo bem, não sei como seria um grau mínimo de reprovação no homicídio doloso qualificado com motivação fútil. Isso é homicídio doloso, né? Grau máximo, grau mínimo, não sei. Porque era menina, porque ficou muito tempo, porque a mídia botou na TV. Por que foi grau máximo? É como qualquer outro. É um homicídio, é grave, é sério, a dosimetria vai ser feita e tem que ser com rigor. Mas esse argumento do grau máximo é exatamente uma preparação pelo que vem adiante. Bom, seguindo, na hipótese vertente, as circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com frieza, premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo, sob a premissa de que Eloá não poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. Essas foram as motivações do agente, né? Tal estado de espírito do agente constituiu a força que determinou sua ação. E nesse contexto envolveu não apenas tal vítima, mas também Nayara, Iago e Vitor, amigos que acompanhavam na data em que o acusado invadiu o apartamento. Durante o cárcere privado, as vítimas desarmadas e indefesas permaneceram subjugadas pelo agente, sob intensa pressão psicológica, a par de agressões físicas contra todos perpetradas. Então, vejam, isso que está sendo dito aqui é circunstancial, é óbvio, né? Foi o que aconteceu. Foi a motivação, foi o cárcere privado, foi a forma como ele agiu, e tudo isso já está tipificado de forma clara quando você elencou os crimes praticados. Tudo bem, isso vai ser considerado nas circunstâncias judiciais, né? Mas percebam que está sendo colocado aqui como se fosse algo extremamente anormal num crime de cárcere privado e homicídio doloso. Não é, isso é o que acontece no homicídio doloso. Frieza, né? Premeditação, dolo é premeditar, é pensar primeiro, é querer primeiro agir, ter intenção, né? O orgulho e o egoísmo, que faz parte da motivação torpe, da motivação fútil de um crime, quer dizer, está ligado efetivamente àquilo que se desdobrou no crime narrado. Então, não tem grandes novidades. É claro que isso aqui vai ser usado como circunstâncias do fato, né? E, repercussão para a vítima, reprovabilidade pessoal, culpabilidade, o que está correto, não tem problema nenhum. Aí segue, durante a barbárie, o réu deu-se o trabalho de, por telefone, dar entrevistas a apresentadores de televisão, reforçando assim seu comportamento audacioso e frieza assustadores. Lindbergh chegou a pendurar uma camisa de time de futebol na janela da residência invadida. Não vejo o que isso muda, se é uma toalha ou uma camisa. Ele queria chamar a atenção. A verdade é que me parece que isso mostra o contrário. Mostra uma conduta de um rapaz que queria chamar a atenção. Como viu muita câmera e mídia em torno dele, resolveu chamar mais atenção. Botou uma camisa de time, falou com o apresentador de TV. Eu não vejo isso como hipótese de mais frieza, audácia. Eu vejo isso como conduta infantil de um rapaz que queria chamar a atenção por causa de uma briga com a namorada. Os desdobramentos foram muito graves em razão, talvez, até desse foco todo de mídia que aconteceu. Bom, essa é a primeira leitura da situação.
né, a gente vai passar para um segundo momento, onde vamos analisar com mais detalhes o que prossegue a sentença e fazer a dosimetria junto. Já já a gente volta para falar um pouquinho mais no desdobramento, no próximo vídeo, a respeito do assunto.